Bom, nesse vídeo vamos ver o script de consulta. Nele vamos explorar em como realizar consultas SQL para extrair informações importantes da base de dados. E também veremos como criar uma view para materializar uma visão estratégica feita sobre dados relevantes da base de dados. O objetivo da consulta é filtrar dados importantes para o usuário ou para a empresa que é dona do banco. Bom, então, por padrão, começando pela documentação, sendo o tipo de instrução DML, e como indicado aqui, teremos um view. Então, começando pela primeira consulta, e a fim de ver como funciona a sintaxe da criação de consultas, vamos usar a primeira consulta como exemplo. Primeiro usamos o select, lembrando que o comando select pode ser usado para fazer uma consulta geral, né, uma consulta mais simples. Basta usar o select asterisco from, o nome da tabela, e ela irá retornar todos os dados da tabela. Porém, essa consulta aqui é mais elaborada, assim filtrando os dados de acordo com o que eu quero de resultados específicos. Então, seguindo, depois do select, nós colocamos os atributos de cada tabela que vamos precisar. Devemos usar o alias para abreviar o nome das tabelas. Nesse caso, para selecionar os atributos, basta colocar o alias da tabela, que para o usuário é a letra U, que é a primeira letra da tabela usuário, e ponto e o nome do atributo. Depois a vírgula, se houver mais atributos. Nesse caso, vamos pegar o ID do usuário, o nome dele, o ID do anime, o nome do anime e as avaliações da tabela avalia. Depois usamos o from na tabela avalia, sendo a conexão entre o anime e o usuário. Depois, no nome avalia, definimos o alias para o avalia, que será o AV. Seguindo, temos os joins entre o anime avalia e o usuário avalia. Assim, devemos pegar as chaves primárias de anime e usuário e estabelecer o join entre elas. Aqui nós usamos o comando join, depois o nome da tabela, seguido do seu alias, depois o on, a.idAnime, que é a chave primária, igual à chave estrangeira da tabela avalia. E no join com o usuário também fazemos essa igualdade entre as chaves. Agora, para pegarmos somente as avaliações que um usuário específico realizou, basta usarmos a cláusula where. O comando where especifica qual ID de usuário eu quero buscar, que nesse caso será o ID 23. E por fim, podemos ordenar a consulta usando o comando orderBy, seguido pelo atributo que queremos ordenar. Usamos o ASCII para ordenar em ordem ascendente. Assim, terminamos a primeira consulta e agora vamos executar ela e ver o que ela retorna. Bom, ela retornou 282 tuplas, no caso são todas as avaliações que o usuário Amuro realizou. Agora passando para a segunda consulta, temos um operador que vem depois do select, que é o distinct. Ele é usado para evitar duplicações no retorno das tuplas. Assim, a consulta irá retornar valores únicos e não repetidos. E para exemplificar isso, aqui nessa consulta, ela basicamente retorna todos os animes que estão presentes na tabela anime e que foram avaliados pelos usuários. E nesse caso, esses animes estarão na tabela avalia, já que é a conexão entre usuário e anime, quando o usuário avalia o anime. Sendo o ID anime e nome anime os atributos usados. E aqui abaixo fazemos o join entre as duas tabelas. Então eu vou executar a primeira consulta com distinct, depois a outra consulta sem ele, para compararmos os resultados. Bom, então, como podemos ver, a consulta ela retornou somente os atributos únicos. E não vai aparecer nenhum anime ou ID de anime duplicado, né? Por ser só uma vez. Já a outra consulta, ela retorna várias tuplas duplicadas, pois na tabela avalia um anime pode aparecer várias vezes, pois ele pode ser avaliado mais de uma vez. Então a proposta do uso do distinct é saber quais animes já foram avaliados e não quantas vezes ele foi avaliado. Bom, então temos a terceira consulta, ela retorna todas as avaliações que um anime específico já recebeu.
e qual usuário avaliou ele. Então usaremos os atributos ID usuário, ID anime, nome anime e avaliação. Usamos o from na tabela avalia e depois fazemos os joins na tabela anime e usuário. Abaixo temos o anime específico, que eu irei buscar as avaliações. Usamos o comando where para especificar isso e nesse caso o ID será o 186. E abaixo usaremos o comando Raven, que será uma condição que limitará a quantidade de tuplas que serão retornadas. Nesse caso, a consulta irá retornar somente os usuários com IDs menor que 800. E por fim, ordenamos de acordo com a avaliação, apresentando as notas mais altas primeiro. Então, executando aqui a consulta, nesse caso será um anime chamado Hunter x Hunter, e até o ID 800 ele recebeu 70 avaliações. Agora passando para a quarta consulta, iremos usar o comando groupby para agrupar os animes de acordo com a quantidade de avaliações que ele recebeu. E para contar essa quantidade de avaliações, usamos o comando count no atributo avaliação da tabela avalia. O join será entre a tabela anime e avalia. Usamos o where para buscarmos somente o anime com ID abaixo de 500 para diminuir a busca. E no comando groupby devemos colocar os atributos que serão agrupados. E por fim, a ordenação será de acordo com o ID do anime em ordem ascendente. Agora vamos executar essa consulta. Ela demora mais que as outras. E então ela retornou cerca de 468 tuplas. E por fim temos a view, que será um pouco maior. O objetivo da view é apresentar como os animes presentes no banco estão posicionados em comparação com outros, de acordo com o ranking de popularidade e de pontuação. Então, começando a criação da view, usamos o comando createView. Esse comando irá criar a nossa view, que será um objeto no banco, onde sua estrutura, assim como uma tabela, será armazenada no banco. Porém, ela não armazena nenhum registro. E nesse caso, essa view seria útil para apresentar para o usuário uma visão de como os animes estão posicionados de acordo com os atributos relacionados a consumo e a própria avaliação em si. Seguindo, vamos dar o nome à view e a partir daqui ela se comporta igual uma consulta. Depois do as, a gente usa o select e os atributos que iremos usar será o ranking, o ID do anime, o nome dele, a sua pontuação, a situação dele, o favorito, a popularidade, a quantidade de membros e por fim a quantidade de avaliações. Fazemos o join entre o anime e a avalia e o where servirá para buscar somente animes com a situação de lançamento finalizada. Depois o groupby para agrupar de acordo com a quantidade de avaliações. E por fim irei ordenar pelo ranking em ordem ascendente. Bom, basta criar a view agora. Com a view criada podemos chamar ela através de um select. Nesse caso, se usarmos um select simples já basta, como o select asterisco from nome da view. E esse select já vai trazer a view completa. Porém, eu vou usar um where para filtrar os dados trazidos pela view. O where nesse caso vai fazer a consulta buscar somente os 50 animes mais bem avaliados. Então ele vai pegar somente o ranking maior que 0 e menor que 51. Bom, executando esse select, nos é apresentado todos os 50 animes mais bem avaliados, sendo o mais bem avaliado o Fullmetal, com a maior nota sendo 9.1. E assim encerramos o vídeo de consultas.